A bola não para, está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal K, Vivo TV 631 em São Paulo. Vivo TV também, canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139, aqui no canal KTV, uma edição inédita do A Bola Não Para, toda quinta-feira, 8h30 da noite. Também no Instagram você acompanha lá, @canal KTV, @canal KTV, e no YouTube, canal KTV Brasil. Tá no YouTube, se inscreva também no meu canal no YouTube. Canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Com muito prazer, recebendo, eu estiquei até o tapete vermelho. Ana Paula Oliveira foi auxiliar de arbitragem. Eu posso dizer, eu estou 25 anos nessa caminhada, eu vi a Ana Paula surgindo aí como auxiliar de arbitragem, já numa outra etapa, né, na parte diretiva da arbitragem, e está seguindo os seus passos, e a gente vai falar muito sobre isso aqui no A Bola Não Para. Ana, prazer te rever. Prazer é todo meu, Fred. Tudo bem, Ana? Estar com você. Você realmente conhece toda a minha trajetória. É verdade, eu acompanhei. Muito. Do início, e eu sei que está muito longe do fim, então é muito prazer ter acompanhado. Eu acho que, assim, primeiro pelo pioneirismo, né? Claro, teve a Silvia Regina, mas, assim, eu acho que o destaque que você teve na arbitragem é algo muito importante, foi muito marcante, Ana, isso dizendo como auxiliar de arbitragem. Sim, eu digo que Deus foi muito bom na minha vida, de estar no lugar certo, no momento certo, em que naquele momento, a gente está falando aí início dos anos 2000, né? Inclusive na gestão Fará, quando eu surgi aqui em São Paulo, em que se queria promover a arbitragem feminina como algo novo, aquela coisa do exótico, do diferente, e eu dei certo. Verdade. Eu acho que a experiência que eu tive na várzea, no futebol amador, que eu comecei lá em Hortolândia, lá em Sumaré, lá no meu querido interior, Campinas e região, me favoreceu e muito, porque quando eu fui pro profissional, não era novidade, entendeu, Fred? Eu só tive que lapidar. Diferente de alguns jovens que chegam na carreira, que estão cursando educação física, com seus 23, 24 anos. Não, eu chego aqui em São Paulo com 18, já com quase 5 anos de experiência, né? Com 4 anos de experiência no futebol amador, na várzea. E quem já trabalhou na várzea... sabe que ali que sim é trabalhar na arbitragem, né? Não é para qualquer um, não. Então eu comecei ali. Então acho que isso me ajudou e eu sempre falo isso. Acho que nós não somos ninguém sem a mão do Pai, né? Eu acho que Deus tem cuidado e trilhado o meu caminho nos meus momentos de luz e principalmente nos meus momentos de sombra, porque no esporte a gente vive esses altos e baixos, né? É algo muito comum. E temos que entender que isso faz parte. Quem entender que não faz, está totalmente errado. Cair e levantar faz parte de quem convive e vive do esporte, vamos falar assim. Ana, se você recuasse, se você pensar, fazer um flashback ali, deixa eu pensar como foi minha carreira, como que você coloca a sua carreira como auxiliar de arbitragem? Foi mais que você esperava? Foi além do que... Foi o que você esperava ou você esperava muito mais, assim, como auxiliar de arbitragem? O que vem pra você, assim, ó? Olha, Fred, eu tenho a fama, os meus amigos me chamam, eu sou fominha, né? Eu acho que se eu fosse jogadora... Você não ia passar a bola pra ninguém? Não, eu passaria porque eu quero ganhar. Então, como a gente quer ganhar, essa é coisa de atleta. A gente vai fazer o trabalho em equipe sempre, né? Eu acho que eu fiz grandes equipes com grandes árbitros. Eu acho que dentro do que eu podia fazer para aquela geração, para aquele momento, eu fiz tudo. Né? Eu fiz 3 finais de Paulista, fiz todos os grandes clássicos do Campeonato Nacional, estive nos grandes jogos, fui a primeira mulher a fazer final de Copa do Brasil, fui a primeira mulher a estar em oitavas de final de Libertadores. Hoje a gente vê comum as meninas atuando, naquela época não existia. Fui para Jogos Olímpicos, fui revelação em Jogos Olímpicos, estava cotada para ir para a Copa do Mundo masculino, mas ali ainda era uma ideia, era uma filosofia, era um sonho. E eu confesso também que me realizo hoje em ver Neuza, ver Edna em Mundial de Clubes, Neuza em Mundial. Eu falo assim, pô, como a vida da gente é maravilhosa, né? Porque coisas que eu não consegui realizar quando fui árbitra, eu pude estar perto e ver uma nova geração realizando. E eu digo para você que a alegria, acho que você percebe o brilho nos olhos, é o mesmo. E aí que eu digo que isso é bonito, sabe? Você vê a vitória do outro e se vê ali. Então, eu fiquei muito feliz com as conquistas das meninas, com o que elas vêm conquistando e, de alguma maneira, ter feito parte disso, assim.
Então eu acho que, para minha época, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Agora, se você Mas me do que você perguntar, imaginava, assim, poxa... Quando... Eu queria mais. Eu Mais. queria ter chegado à Copa do Mundo Copa do masculino. Mundo. Eu queria ter feito Mundial. um Mundial masculino. Nem que fosse um jogo. Eu queria. Nem que fosse para ser reserva. Estar lá naquele ambiente. Me faltou. Eu acho que isso é uma coisa que eu não tive, mas tive como comentarista, né? Cobri 4 Copas do Mundo, e isso também é uma honraria absurda. Fui chefe de delegação, fui instrutora em Mundial. Tá aí. Eu acho que eu ainda vou para o Mundial ainda de outras formas. Ô, Ana, e quando você ouve de outras árbitras ou árbitras assistentes, auxiliar de arbitragem, que você é uma referência delas? Ai, dá sempre um frio na espinha, Fred, porque quando você se torna exemplo, referência, o seu nível de responsabilidade é absurdo. Eu tenho uma coisa comigo que é assim, eu não posso decepcionar quem acredita em mim. Eu acho que toda pessoa que apostou em mim em determinado momento da carreira, ou que me admira, ou que me tem como uma referência, coloca uma pressão que hoje eu aprendi a lidar com essa pressão. Vou dizer para você que eu não sabia, tá? Sim. Quando eu era árbitra, eu não tinha essa dimensão. Eu passei a ter essa dimensão agora como instrutora, Porque ao como contrário de gestora. alguns árbitros, a gente pode dizer, você virou uma figura pública. Não que os outros não sejam, mas por ser a mulher... porque, infelizmente, assim, muito também falam em relação à beleza também. Não é só a competência. Falam também, Ana. Você sabe disso. Eu tô velha já. Ah, para, já para. não tô com essa beleza toda. Continua, Sabe um dia. continua bonita, continua. A Ana sempre, além de competente, sempre chamou atenção também pela beleza. Eu acho que aí também, eu acho que teve esse lado também. Acho que você pode ser que não estava preparada para um momento de não só as 4 linhas ali. Eu era muito menina, Fred. Eu acho que quando eu explodi, que eu transcedi, né, como você está colocando, Sim. as 4 linhas, eu acho que eu não entendi o que aquilo significava e as pessoas que me lideravam tão pouco. Tá. Porque hoje eu percebo, e posso falar isso com muita segurança e propriedade, infelizmente a gente tem tendência a esconder talentos, a cancelar pessoas. Sim. Quando elas estão se destacando, quando elas estão fazendo um bom trabalho, quando elas estão se desenvolvendo e quando elas possuem opinião. Sim. A gente ainda vive uma cultura que os atletas, os gestores, que se colocam, ele é visto como um problema e não deveria. E não deveria. Eu entendo que por meio da troca de opinião, dos debates, é que crescemos. Só que a gente ainda tem uma cultura de silenciar esses grandes atletas, de silenciar esses grandes gestores quando se colocam. Sim. Então, e naquela época, eu sempre tive personalidade, eu sempre me posicionei. Verdade. E eu estava ganhando uma notoriedade que nem eu sabia que era tão absurda, sabe? Sim. E talvez paguei um preço por isso também. E não tive maturidade para lidar, porque eu vou dizer para você, eu quase deprimi quando eu deixei as 4 linhas, né? Quando o meu escudo FIFA foi tirado de mim, assim, eu chorei 8 dias. Eu parecia um bebê recém-nascido, eu acho, com fome, porque eu chorei 8 dias. Eu não conseguia comer, só chorando, porque era a minha vida, sabe? Era a minha vida. Era tudo que eu tinha me preparado para ser. Eu tinha construído a minha vida em função daquilo. Mas aí eu digo que Deus é tão grandioso que me deu outra habilidade, que foi a da comunicação. Sim. Me levou para o jornalismo e eu acabei tendo portas abertas e aprendi muito. E agora estou voltando para esse caminho e reaprendendo, né? Por isso que eu falo, a vida é um constante recomeço. E é um constante altos e baixos. E que bom, porque é o que nos constrói, é o que nos faz ser o que somos, né? E eu lembro daquele evento teste, não foi um evento teste, foi um clássico do Morumbi, que teve a comunicação, a participação de imagem. Você lembra, Ana? Foi um clássico, eu não lembro qual o clássico que foi. Eu trabalhava como repórter da Jovem Pan. Sim. E eu acompanhei, inclusive na cabine lá, não podia, mas deixaram lá eu dar uma olhada como funcionário, que era o início de uma... Do VAR, né? Do VAR, mas lá atrás mesmo. Não, teve um evento teste lá em São Caetano, na Cléber Campanella, foi uma tragédia. Sim, foi horrível. Foi horrível, muito ruim. Foi.
lento, demorava, o pessoal não levava a sério, não a gente foi está legal. falando 2018, 2019... Antes Porque ainda. o VAR aqui, Eu não o sei VAR se- aqui no Brasil ou foi a começou em comunica- 2013, 2014. Em 2006, nós estreamos, aí fui eu, o Hélito Abad e Evandro Siqueira... No Morumbi. No Morumbi, clássico, Palmeiras e Corinthians. É isso aí. A gente estreou, que ninguém fala isso, Sim. o Intercomunicador. Isso, foi o comunicador. Foi não a imagem. estreia do Intercomunicador no Brasil. Não existia. Que era no nem- segundo andar que ficava ali do isso, Anel do nem Morumbi. nem no cenário brasileiro, e a federação lançou como uma grande inovação daquele campeonato, e aquele jogo ficou marcado na minha carreira, porque todo mundo fala que fui eu que anulei o gol do Isso. Tevez, pelo amor de Deus. Isso é importante, porque, Ana, Já é a eu tava ali milésima vez que eu falo eu que sei não que fui você. eu. Sim, mas eu tava ali na. Por isso que eu lembrei. E você tava lá. Tava lá. Não fui eu, você viu, E eu o pessoal, corri pro meio. e o pessoal falando que foi um aviso ali pra anular o gol. Não, na verdade, ali, assim, acho que o Evandro ouviu algo, né, percebeu e passou uma informação. O quarto árbitro faz um gestual também. Eu confesso para você que não tinha como eu definir da onde eu estava, uma possível sensação, mas eu não tinha da onde eu estava condições de decidir. Tanto que eu valido o gol e corro para o meio do gol e vou até o meio, aí o Leão vem e eu falo, Leão, calma, porque se tiver algum problema você já nos conhece, vai ser solucionado, mas até o momento é gol. E aí, pautado nessa informação do Evandro, na informação do quarto árbitro, o Abad decide pela troca de decisão. Só que ele foi tão danado que quando ele escuta o ruído, ele vem até mim. E nós éramos parceiros, amigos. Aí ele falou assim, minha Ana, o que você acha? Eu falei, rapaz, o árbitro é você. O que você decidir, a única coisa que eu falei, gente, pela minha mãe, o que eu falei pro Kleber, o que você decidir, eu estou contigo. Sim. Não fui eu que mudei. Inclusive o Tevez ganhou placa, tudo, e todo mundo vai invadir minhas redes sociais e vai me detonar, mas não fui eu. Tô falando com muita pureza, assim. Não, que ficou nessa Mas impressão. como ele veio até mim, e naquela época a gente tinha aquela coisa de transferência de responsabilidade, Sim, lembra? O árbitro sim, que era mais sim. macaco velho, Jogava. ele ia lá, fazia uma resenha com o assistente pra fazer de conta que foi o assistente que falou. E o assistente não falou bolufas nenhuma. Foi o que aconteceu comigo. Então, e ficou marcado como se eu tivesse chamado... Alguém passou pra você e você passou pra ele. Não, passei nada. Eu acho que passaram pra ele direto. Passou pra ele direto. Porque eu tava ali. É isso que eu registrei. Só que ele veio checar comigo. É isso que eu registrei, porque Aí eu ele vi falou assim, alguém lá. você ouviu? Eu falei, olha, eu não vi, eu não tenho condições de te ajudar. Mas o quarto árbitro também tá passando a informação. Você decide. E ficou. E aí, sabe o que é bacana disso tudo? Porque entra como lendas do futebol, histórias do futebol, contos do futebol, tá aí. O meu clássico, o meu grande clássico, o meu sonho era fazer esse clássico e eu fiquei marcada nesse clássico. Olha que loucura. E eu tava lá, eu lembro disso. É isso que eu verdade, lembrei. Fred, boa memória. Mas a gente vai para um rápido intervalo, você passa rápido a conversa com a Ana Paula Oliveira. Vamos para o intervalo e já voltamos com mais aqui no A Bola Não Para. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta-feira, uma entrevista inédita a partir das 8h30 da noite. Você acompanha aqui no Canal K. Um entrevistado falando da sua modalidade, do seu esporte, destacando os feitos, as conquistas, também as decepções, derrotas. Mais uma história bem legal para você acompanhar. Aqui no Canal K, espero você! A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal KTV, através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo, Vivo TV, canais 76, 554, tem Nossa TV, canal 53 e Oi TV, canal 139. O Brasil inteiro pode acompanhar o canal KTV através também do YouTube, canal KTV Brasil, e do Instagram, @canal KTV. Tá no YouTube também, aproveite e se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana a Bola Não Para, falando de forma inédita, uma entrevista sobre esporte para você. Aqui com a Ana Paula Oliveira, foi auxiliar de arbitragem, nossa companheira também como comentarista de arbitragem, nossa companheira, a gente diz, como do lado da comunicação, ela é formada também em comunicação, Ana Paula Oliveira, e a gente está trazendo aqui alguns momentos importantes da carreira da Ana Paula, gentilmente aqui no A Bola Não Para. Mas, Ana, por que eu citei, antes do intervalo, o caso do clássico? Porque hoje estamos na era do VAR.
Sim, lá vem. Para você... Lá vem. Para você, Ana Paula Oliveira, o VAR seria algo importante se você tivesse essa presença mais constante para você na arbitragem? Seria algo... O VAR, se fosse na minha época, teria me salvado, porque o jogo que me marcou foi o Botafogo e Figueirense. Eu conheço um botafoguense. É. Ah, você vai falar com a Ana Paula Oliveira? Gente, um grande abraço a todos os botafoguenses. Perdão pelo ocorrido. Foi milimétrico, mas infelizmente eu me equivoquei. E o VAR teria me salvo. E eu com certeza estaria atuando até hoje. Quem sabe teria realizado o sonho de ter ido para o Mundial masculino. Você acha que esse jogo foi determinante, Ana? Foi porque naquela época os dirigentes de clube tinham muita interferência e muita influência. E ali... Um veto para o seu nome, né? Pediram a minha cabeça e ela foi entregue, e isso acontece, faz parte do jogo. Tá. Como você vê o VAR aqui no Brasil, Ana? Assim, eu falo, poxa, eu sou favorável à tecnologia, mas eu acho que a tecnologia depende do ser humano, e o ser humano, às vezes, é falho. Então, não estão errando demais no VAR, Ana? Eu sou favorável ao VAR, fui instrutora de VAR, fui instrutora de campo, né? Vamos falar instrutora de arbitragem. Sou, né? Porque uma vez sempre. Eu não gosto da maneira que nós treinamos o VAR aqui no Brasil. Posso falar isso com muita propriedade, porque comandei o VAR aqui em São Paulo. E se vocês compararem o período em que eu geri o VAR em São Paulo com o cenário nacional, pareceu ser dois países distintos. Então, eu entendo que a gente tem que trabalhar a nível de estresse do árbitro na cabine, sim. A gente tem que pedir tempo de resposta com velocidade. A gente tem que ensinar ele a olhar a imagem de forma assertiva, não eu acho, isso não existe. E temos que treinar cada vez mais o árbitro no campo de jogo. A gente tem que entender que o protagonista da arbitragem continua sendo a equipe de campo. Sim. E não a equipe de cabine. É inadmissível o VAR com 3, 4, 5, 10 minutos, Fred. Isso não existe, entendeu? E eu entendo que para o futuro não tem que ter ninguém na cabine, só os árbitros. Para que essa possibilidade de interferência nem seja cogitada. Porque hoje, quando a gente fala de interferência, a gente não pode afirmar que não há. Porque é tanta gente ali envolvido que não tem como você não afirmar. Então eu acho que a falha está no treinamento de pessoas. Eu acho que a gente tem que ter uma linha muito clara. Você acha que deveria ter um cara só do especialista em VAR? Não, eu gosto do árbitro que atua no campo e na cabine, então você vê que eu já penso diferente. Sim. Porque eu acho que então, você tem que sentir, aqui a gente está brincando nessa grama, o cheiro da grama. Eu acho que o árbitro que atua, nem que ele atue numa segunda divisão, mas ele atuando numa segunda divisão, ele sabe o estresse e a tensão de quem está lá no campo esperando uma resposta dele. Isso faz com que ele, na cabine, seja mais ágil e mais rápido. Sabe por que eu falo isso, Ana? Agora, o problema está na linha de critério. A gente tem que definir... Se interrompe muito o jogo por causa do VAR. Então, não pode. Não tem que interromper. O VAR ele tem que entrar quando há um erro. Sim. Se não houve erro, não tem que entrar, não tem que ficar conversando. Essa coisa que o VAR tem que ficar conversando, não. Eu já tenho um árbitro lá para decidir. Esse daqui é auxiliar, é apoio. Sim. Ele tem que entrar quando eu não vi algo. Porque senão, a atenção, a concentração... E aí, o que vai acontecer? Eu não tenho mais árbitros fortes com controle de jogo. Porque o jogador já sabe que ele não está apitando nada. Sim. Que quem está apitando é a cabine. Isso não pode existir. Então, essa é a minha restrição. Eu sou favorável à arbitragem raiz, com a tecnologia, mas de forma eficiente e em alto rendimento. Eu fui árbitra de alto rendimento, treinei árbitros para mundiais em alto rendimento, e eu entendo que os clubes que são clientes da arbitragem merecem um atendimento em alto rendimento. Então, a minha ponderação é em relação a isso. Eu acho que dá para melhorar os mecanismos, e eu espero que esse ano de 2024 seja um ano positivo para a arbitragem brasileira e que a comissão de arbitragem tenha feito os devidos ajustes para que a gente tenha uma linha mais clara, mais saudável e que preserve mais a imagem do árbitro, porque já são 4 anos que estamos sendo massacrados. Por que eu digo estamos sendo? Eu me incluo. Sim. Porque uma vez árbitra, sempre árbitra, não tem como a gente tirar isso do nosso coração. Então, quando eu vejo a equipe de arbitragem sendo massacrada publicamente, isso me incomoda demais. Porque eu falo assim, dá para solucionar. A gente precisa entender quais são as causas e solucioná-las. Então, isso me aflige ainda um pouco, assim, sabe? Sabe por que eu falo isso? Que assim,
como você fala, árbitro sempre árbitro, repórter sempre repórter. Eu tô mais comentarista, mais apresentador, mas eu sempre estive no campo lá. Você tá chiquérrimo agora, né? Você saltou. Até parece. Pulou. Aí eu, dentro de campo, lembra quando tinha aqueles adicionais atrás do gol? Sim. Ali o cara tá com uma má vontade, Ana, porque ele não queria estar ali, ele queria estar apitando. Sem Só dúvida. que aí era colocado lá atrás. Sem dúvida. Então, às vezes tinha lance que a gente tava vendo Os que tinha... adicionais não foi um bom experimento. Sim, e assim, e às vezes foi escanteio e o cara não fazia nada. Ou seja, o cara não estava atento, ele não estava concentrado. Ele estava muito mais querendo estar lá no campo do que estar ali ajudando. Aí é trabalho também, treinamento. Você não acha assim, o VAR não pode ter esse momento assim do cara que tá no VAR, eu queria estar lá no campo, não no VAR? Porque normalmente, numa transmissão, o VAR aparece só no início, aí o cara tá na câmera ali, passa ele por trás aqui assim. Não, porque eu acho que o VAR, ele deu oportunidade para muitos árbitros chegarem, inclusive no cenário internacional, que se fosse no campo ele não chegaria. Tá. Então, esse caso que aconteceu que antes o cara não prestava atenção porque tava meio pé da vida, que não tava... Não, eu acho que não. Eu acho que o que a gente tem que... o que eu acredito é que não passa por aí. Eu acho que passa mesmo por uma diretriz muito clara. Eu digo que liderar um grande grupo, o líder tem que saber exatamente o que ele quer. Ele tem que saber exatamente o que ele busca. Se ele não tem essa clareza e esse objetivo, os seus liderados não vão ter essa clareza e esse objetivo. Então, eu acho que definir muito bem os objetivos, ter as metas bem claras e trabalhar em cima delas. E ponto. E aí, olha, quem cumpriu, parabéns, merece elogio. Quem não cumpriu, nós vamos reconhecer o erro e vamos trabalhar com você o período que for necessário para você retornar. Também sou contra veto. Sim. Mas eu entendo que a gente tem que fazer um trabalho contínuo porque somos atletas e o erro humano é inerente, não tem jeito, faz parte do nosso ser. Quem erra menos ou erra mais é treinamento. Eu acho que todos os grandes astros, e falando de basquete, falando do Júlio aqui, que eu tive a honra de estar com ele, já vou falar... O próximo entrevistado, vou dar a deixa, os grandes nomes do basquete, para ser o que foram, treinaram muito e erraram muito. Sim. Então eu acredito muito no erro, acredito muito nisso, que na arbitragem não vai erradicar o erro, mas a gente consegue minimizá-lo. E eu digo isso pautado no trabalho em que realizamos nos 4 anos em que estive honrosamente à frente da arbitragem paulista. Ana, a gente sabe que cada vez mais o futebol feminino tendo espaço, a arbitragem feminina tendo espaço, mas ainda é um ambiente machista, não é verdade? Muito. Eu já sofri de tudo, meu querido amigo. Eu já tive assédio moral, assédio sexual. Hoje você denunciaria? Hoje, pro jeito que tá o mecanismo, você denunciaria? Eu vou dizer uma coisa para você, eu faço a meia-culpa, porque deveria, mas eu acho que não ia funcionar. Se eu tivesse... ia acreditar em você. Na época que eu vivi, eu ia ser limada. Já tentaram me limar sem eu falar nada. Imagina eu falando algo. Agora, a Playboy já foi um dificultador ali. Foi, mas a Playboy não quero nem isso, você já falou muito sobre isso, mas foi um assim... divisor de barreiras também para mostrar a força que nós mulheres temos. Qual o problema de ser belo, né? Tá. A gente tem esse problema também, né? Isso é bem machista. Qual o problema de ser belo? Nenhum. Sofri e eu entendo que hoje, com a maturidade que eu tenho, com a cabeça que eu tenho e com a coragem que eu tenho, hoje você não ficaria quieto? eu não me calaria mais. Eu acho que eu já me calei muito, Fred. Acho que eu me calei muito e, lamentavelmente, acabei contribuindo para... que continuassem. Para que esse mal continuasse, mas eu fico feliz de saber que a cada ano a gente está evoluindo um pouquinho. Então, hoje eu quero ser uma porta-voz dessas mulheres, desses homens que são ofendidos, que são depreciados, né, que são desrespeitados. Eu acho que a gente precisa começar a falar. Eu acho que esse abuso do poder, o poder pelo poder, já não funciona mais. Já não dá mais. A gente precisa começar a criar líderes pelo exemplo. Sim. E não pelo poder da caneta. As pessoas precisam respeitar você, precisam me respeitar pelo que somos, pelo trabalho que estamos desenvolvendo, por confiar no nosso caráter, por confiar na nossa integridade, por confiar na nossa filosofia de trabalho e não por ter medo da caneta. Eu acho que a liderança do medo tem dias contados, talvez possa durar 10, 20 anos, mas a gente precisa começar a lutar contra isso. Você acha que ainda hoje no futebol casos de assédio moral, sexual acontecem? Acontecem.
Infelizmente ainda acontecem, porque é um mundo muito permissivo, A né? gente continua vendo dirigentes da CBF, por exemplo, sendo acusados vira e mexe aí, de Vira e moral mexe, e sexual. E a gente é muito permissivo, e as mulheres que estão trabalhando no meio não querem perder seus empregos, então também não se posicionam. E eu não posso nem julgá-las, porque eu já fui uma delas, hoje não mais, mas eu já fui uma delas. Então a gente precisa começar a tocar nesse tema, porque a gente vê carreiras sendo exterminadas, canceladas, em função do poder pelo poder, falando do assédio moral, né? E do assédio sexual também, porque aí se eu não te dou o que você quer, eu uso do assédio moral para te tirar do jogo. Sim. Não é correto, entendeu? Não é correto. E assim, eu acho que eu sou do tipo da profissional, e quem estiver me assistindo, eu adoro competir com outro profissional em alto nível. Se eu tenho um dirigente que é tão bom quanto eu falo, cara, esse cara é bom, o que ele faz de diferente? Eu preciso aprender, eu preciso... Porque você me alimenta. Eu digo como é Cristiano Ronaldo e Messi. Sim. Eu não quero ocupar o seu lugar, mas eu quero... Chegar ali. Chegar ali, aprender, entender o que você faz. E por que não um dia trabalharmos juntos? Entendeu? Entendi. A gente precisa parar com esses medinhos. Ah, porque alguém tá chegando talentoso, porque alguém é capaz, porque alguém é forte, vou tirar ele do jogo. Isso não agrega pro jogo. Futebol é negócio. E esse grande negócio que movimenta milhões precisa de pessoas capacitadas para comandá-lo. E todo mundo pede transparência, todo mundo pede justiça, todo mundo pede igualdade, equidade. E a gente só vai conseguir isso se nós tivermos profissionais preparados e idôneos. Porque também não adianta você ser preparado, Sim. mas não ser idôneo. É verdade. A Ana fala muito bem, a gente está no finalzinho, mas eu esqueci o nome do árbitro de Minas Gerais que se assumiu homossexual. Você lembra o nome dele? De Minas Gerais. Assumiu na entrevista no Globo.com. Depois que ele Depois que ele assumiu, foi coincidência ele ter virado VAR ou realmente o futebol não permite se assumir homossexual, Ana? Não, foi coincidência, né? Foi coincidência. Ele não se tornou VAR só por isso, pelo contrário. Mas eu acho que ele puxou uma fila importante, porque muitos homens na arbitragem sofreram e sofrem, e muitas mulheres. Eu vou dizer uma coisa para você, o absurdo do absurdo. E uma reunião em que eu presenciei, e eu sou muito livre na arte de pensar, em que preservava os homossexuais masculinos, olha o machismo do machismo, mas as mulheres homossexuais eram tiradas das escalas, porque eram homossexuais. Quando eu vi aquilo numa reunião, eu falei, não, peraí. Primeiro que não pode tirar nem A e nem B. Sim. Agora, ao acúmulo, vocês aceitam, assim, sabendo, mas a pessoa tem que se conter, mas o homem pode, a mulher não. Eu falei, não. Se ele pode, ela também pode, vamos parar com isso, porque nos dias de hoje já não é mais aceitável. Claro. Mas olha para você ver como absurdo. o absurdo, falando do machismo, da questão do gênero para com a mulher. Sim. Até no trato do homossexualismo masculino para o homossexualismo Era feminino, diferente. o trato era diferente, Fred. É uma loucura. Por isso que eu tô te falando, são coisas que eu presenciei que hoje eu não consigo ficar quieta mais. Acho que eu tô envelhecendo. E para fechar, né, agradecer muito a sua presença aqui. E agora? Caminho, depois da comissão de arbitragem, você deixou a comissão. E agora? O que a Ana tá fazendo, vai fazer, o que tá pensando? Então, eu tô com projetos autorais, né? A nossa ideia é para o futuro lançar um podcast. Eu acho que lançar mentorias voltado para a área de gestão esportiva, gestão de arbitragem. Eu acho que não só para clubes, para árbitros, para federações. Então, a gente continuar auxiliando. Mas eu tô querendo empreitar um novo desafio aí, que é entrar como executiva do futebol, porque eu sou formado em administração, comunicação, tenho pós-graduação em gestão do futebol. Por que não aprender um pouco mais? Tem um caminho a ser trilhado aí, porque e não me tem... reinventar nessa nova função. Eu acho que é um desafio que eu estou começando a amadurecer. Então, você, clube, que quer inovar e quer dar uma oportunidade para uma pessoa que tem 30 anos de futebol na arbitragem, mas também com a gestão, formada na área, eu estou aberta a ouvi-los. Você acha que o mundo do futebol vai te abrir os braços para você trabalhar como gestora, depois de estar na arbitragem, Ana? Olha, é difícil responder agora, Fred. Vamos aguardar uns 2, 3 anos, eu volto aqui e te respondo. Eu acho que é melhor. É mais sábio. Então tá. Ana, poxa, um prazer te rever. Bom saber de você. E boa sorte, tô sempre na torcida aí. Ai, obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho, pela parceria de sempre. E perdão por não ter vindo antes. Não, que isso. Eu agradeço você ter vindo. Perdão. E, gente, eu dei um chá de cadeira sem querer, mas aconteceu. Mas a Ana foi muito gentil, como sempre.
Ana Paula Oliveira foi a nossa convidada aqui do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre trazendo um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá.